Olá, sejam bem-vindos. Eu estou hoje aqui na Floresta Nacional de Ipanema, no município de Peró, interior de São Paulo, para contar a história de uma das primeiras siderúrgicas brasileiras, a Real Fábrica de São João de Ipanema. Vamos lá? A Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema só veio a se concretizar porque em 1589, quando o português Afonso Sardinha, mestre na arte da fusão de metais, e seu filho Mameluco era o nome que se dava ao filho mestiço de português com Índia, também chamado Afonso Sardinha, ao explorarem um peaberu, antigo caminho indígena, na região do Morro de Araçoiaba e próximo ao hoje chamado Ribeirão do Ferro, afluente do rio Ipanema, descobriram minério de ferro do tipo magnetita, que contém óxido de ferro magnético. Depois, entre 1591 e 1597, não se sabe a data exata, constrói 2 fornos baixos e uma pequena forja movida com energia hidráulica, produzido por uma roda d'água represada, onde o Ribeirão do Ferro fazia uma curva. O processo usado para a fusão do ferro nos 2 fornos baixos era o de redução direta, com a queima do carvão vegetal extraído da mata. Esses tipos de fornos não atingiam a temperatura de fusão do aço, o estado líquido, 1536 graus Celsius. O produto resultante era uma bola pastosa, incrustada de escória, que depois era limpa e moldada na forja, que era um martelete movido pela roda d'água. Abandonadas por séculos, as ruínas dos fornos de Sardinha foram encontradas em 1977 pelo saudoso jornalista e historiador José Monteiro Salazar, que trabalhou na fazenda Ipanema. Posteriormente, foram estudadas e evidenciadas pela arqueóloga da USP, professora Margarida Davina Andreatta, entre 1983 e 1989, que concluiu: o resultado da análise permitiu concluir que a área corresponde a um campo de mineração de ferro com a presença de evidências de uma fábrica de ferro, de um sistema de aproveitamento de energia hidráulica para movimentar os equipamentos e ferramentas destinadas à produção e de fornos de fundição. Além disso, a datação do material cerâmico, vasilhames e telhas encontrados no local indica que as atividades de exploração do minério tiveram início no século XVI. É o primeiro sítio arqueológico datado do século XVI no estado de São Paulo e é reconhecido pela Associação Mundial de Produtores de Aço como a primeira tentativa para a fabricação de ferro em solo americano. Esse episódio só ocorreu nos Estados Unidos, segundo o maior produtor mundial de aço da atualidade, no ano de 1646. Eu visitei o sítio arqueológico Afonso Sardinha com o guia João Pedro, autorizado pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que administra a FLONA, Floresta Nacional de Ipanema, onde está localizado o sítio arqueológico e a Real Fábrica de São João de Ipanema. Veja a seguir. Então, pessoal, essa é a trilha para o sítio arqueológico Afonso de Sardinha. Nós vamos descer até lá para mostrar para vocês. Vamos comigo? Então chegamos aqui ao Ribeirão do Ferro, região do sítio arqueológico Afonso de Sardinha. É mais uma tomada do sítio arqueológico Afonso de Sardinha, do Ribeirão do Ferro.
E aqui a gente tem as imagens, né, do que restou aí do sítio arqueológico. A parte que é de pedra, né? Então nós vamos tentar identificar aqui a vala onde tinha a roda d'água. Mas foi aqui que o Afonso Sardinha e o filho dele construíram, né, os fornos baixos para a primeira produção do ferro aqui em Araçoiaba. Então, pessoal, estou aqui com o nosso guia que nos trouxe até aqui o sítio arqueológico, o João Pedro. E eu gostaria que o João Pedro, né, se apresentasse e falasse um pouco aqui do sítio arqueológico e desse caminho aqui do Ribeirão, do que significa tudo isso aqui. Por favor, João Pedro, por favor, fala seu nome. Bom, é um prazer estar aqui, eu sou o João Pedro, estou na Floresta Nacional de Ipanema já desde 2001, que eu estou trabalhando aqui. E o local onde a natureza por si só conta a história, né? Aqui nós estamos num sítio arqueológico onde a floresta já regenerou, está com em torno de uns 80 anos de regeneração, mas que desde 1589 essas rochas estão aqui. Se elas pudessem contar a história no meu lugar, elas falariam por si só. E aqui é o local onde o Afonso Sardinha, vindo pelo caminho dos índios tupiniquins, trilhas, rotas indígenas dos tupiniquins, sai do Planalto, onde hoje é a cidade de São Paulo, atinge o Pico de Araguá, onde ele explorou em uma certa quantidade de ouro, e em busca de ouros e pedras preciosas, seguindo o chamado caminho do Peabiru, em busca desse caminho, onde foi o caminho do sol, ele vem até a Serra Araçoiaba em busca de pedras preciosas e acaba encontrando a preciosa, até então a magnetita, o minério de ferro tão escasso naquele período. Nós vamos mostrar para vocês depois uma amostra aí da magnetita, né? E a importância desse sítio arqueológico no Brasil é muito grande. Pessoas, né, abnegadas como o João Pedro e outras mais aqui que são amantes aqui desse local, né, fazem essa trilha e contam essa história que é rica, né? Nós vamos continuar essa história depois lá embaixo, lá na fábrica real de São João de Ipanema, mas a história começa aqui, não é isso? Tudo começou porque o Afonso Sardinha, o filho dele, que por sinal tinha o mesmo nome, né? Era um mameluco, era mestiço, filho do Afonso Sardinha com uma índia. Eles vieram explorar em busca de ouro, esse Piabiru, e acabaram encontrando o minério, a magnetita, correto? Exatamente, e a datação, né, para essa chegada, o ano de 1589. Encontra um grande afloramento e que acaba se tornando aí o berço da siderurgia nacional e reconhecido internacionalmente aí. Desde 1589 até 1597, mais ou menos, é onde ele ficou explorando aqui pela primeira vez até então no Brasil, o primeiro engenho de ferro brasileiro. Isso é um orgulho para nós. Legal, tudo bom. Obrigado, João Pedro. Onde está? Mostra pra gente aí a magnetita. Aqui nós temos uma amostra singela. Se calcula aqui mais ou menos em torno de uns 70 quilos da preciosa, né, da magnetita. O nosso subsolo está rico desse mineral e essa é uma das amostras que nós trouxemos para deixar aí para os visitantes. Muito legal. A magnetita que tem um teor de ferro acima de 72%, 72,6%, mas também tem um teor de titânio muito alto, o que dificultou muito esses primeiros fundidores, né, como o Afonso Sardinha e mesmo depois o Varnhagen, porque o ponto de fusão dela é alto e os fornos da época não conseguiam derreter, fazer o gusa. Então a magnetita, apesar de ter um teor alto de ferro, também tem uma dificuldade muito grande de ser fundida. Fora isso, ela tem a propriedade, né, de ser magnética.
Então aqui nós temos a imagem, né, da vala, onde provavelmente foi instalada uma roda d'água, aproveitando o represamento do Ribeirão do Ferro, que está aí do lado. João Pedro, essa árvore magnífica aqui? Essa é uma figueira branca, a única que tem mais de 100 anos que restou. O restante da floresta vai ter no máximo em torno de uns 80 anos de regeneração. Mas a figueira branca, por ela ser muito oca por dentro, ela não teve serventia. Ela não serviu nem para fazer uma grande construção e também não servia para fazer carvão. Então, como para o homem não teve utilidade, é um dos remanescentes que nós temos aí com mais de 100 anos. Se calcula em torno de 400 anos para ela. Coisa linda, hein? E aqui o Ribeirão fazia a curva, né? E é onde eles usaram para represar e poder mover essa roda d'água, que provavelmente estaria nessa vala aqui. E ali em cima, naquele sítio onde tem aquelas pedras empilhadas, né? Provavelmente já estrutura, né, dos fornos e da oficina, porque fora os fornos tinha o martelete, a forja. Ô João Pedro, então fala um pouco como é que era a comunicação aí nessa época aí pelos índios. Bom, uma das maiores curiosidades da figueira branca é que, além dela fazer parte da dieta de animais aqui, da nutrição, principalmente de macacos prego, é de extrema importância para a nutrição desses animais. Os índios, né, tupiniquins que habitavam aqui, eles utilizavam a figueira branca como uma forma de comunicação. Então, o WhatsApp deles. O WhatsApp, exatamente. Num local onde não dá sinal de 4G, até melhor. Porque ela, por ser oca por dentro, toda porosa, não é uma madeira tão resistente, não é compacta, ela emite um som. Olha só, não precisa nem bater muito forte, né? Não estou danificando a árvore. Mas olha só, com todo o respeito com a natureza, eles batiam uma madeira, né? Preparada também, uma madeira oca. Tambor natural. E esse som em código se propagava na floresta aí para ouvidos treinados dos nativos até em torno de uns 5 km mais ou menos de raio. E tendo uma outra árvore com a mesma proporção, eles poderiam até ter um sinal de resposta. Então isso ainda é utilizado com a salmaúna na selva amazônica, ainda esse meio de comunicação. Os tupiniquins usavam muito isso. Legal. E aqui na floresta nacional de Ipanema, tem mais exemplar dessa árvore ou essa é única? Sim, tem uma trilha que ela é a extensão dessa daqui, a trilha Fornos e Calvo, né, que ela se emenda com a trilha Afonso Sardinha, que nós vamos encontrar ao longo dessa trilha mais 2 figueiras brancas, mais ou menos nessa dimensão. E ao longo da trilha Afonso Sardinha tem mais uma outra. Mas essa outra ela se ramificou em mais 2, então ela não dá todo esse tronco largo, porque ela saiu mais outras 2 junto na mesma árvore. Então ela é um pouco mais fina, mas só que são 3, e daí depois de longe você presta atenção e percebe que está tudo saindo de uma mesma raiz também. Que legal. Muito bom. Obrigado. Não. Esta primeira iniciativa de produção de ferro no Morro de Araçoiaba, por Afonso Sardinha, terminou entre 1611 e 1628. A partir do encerramento das atividades de Sardinha, a siderurgia brasileira estagnou durante um longo período. Mas, em 1765, o ferro de Araçoiaba renasceu pelas mãos de outro português chamado de Domingos Pereira Ferreira. Junto com sócios brasileiros, ele ergueu novas instalações no Vale das Furnas, acima dos fornos de Afonso Sardinha. Para viabilizar a produção do ferro, trouxe de Portugal o mestre fundidor João de Oliveira Figueiredo, porém, esse decidiu abandonar aquele local com a intenção de se mudar para Angola, em 1767. Quando já se encontrava no Rio de Janeiro, foi preso e trazido de volta para Araçoiaba, sob a justificativa de que, sem ele, não se poderiam pôr em prática as experiências.
Escravos também foram trazidos de Angola. Naquela época, sua produção diária era de 60 quilos de ferro. No ano de 1768, foi informado pelo inspetor Luiz Antônio de Souza ao conde de Oeiras, em Portugal, que o empreendimento de Pereira Ferreira mostrava dificuldades em conseguir produzir um ferro de boa qualidade, mesmo tendo sido realizadas por diversas vezes experiências com o material, pois não era possível acertar a caldeação do ferro nem fazê-lo igual às primeiras amostras. Pereira Ferreira permanece nesta atividade durante 10 anos, sendo que depois desse tempo vendeu a propriedade a Vitoriano José Centena, morador de Viamão. Este empreendedor também não obteve sucesso nesta atividade, culminando por abandoná-la 4 anos após o seu início. Em 1798, o químico João Manso Pereira enviou a amostra do minério de Araçoiaba para o príncipe Dom João em Portugal, o que despertou novamente o interesse de Portugal em instalar uma nova fábrica de ferro no Brasil. Martim Francisco de Andrada, irmão de José Bonifácio, após realizar estudos geológicos em Araçoiaba, recomendou ao príncipe que enviasse da Europa técnicos renomados em fundição para a instalação de uma nova fábrica de ferro às margens do rio Ipanema. O técnico escolhido foi um engenheiro alemão naturalizado português, Friedrich Ludwig Wilhelm van Hagen, que chega ao Brasil em 1809 para, junto com Martim Andrada, explorar o potencial de Araçoiaba e dar início ao projeto da fábrica de ferro de Ipanema. Um ano depois, veio o engenheiro sueco Carl Gustav Hedberg, contratado por Dom João para dirigir as obras da nova fábrica. Com ele também vieram mais 14 trabalhadores suecos. Foi então, em 4 de dezembro de 1810, criada oficialmente a Real Fábrica de Ferro de Ipanema, como uma sociedade mista com 60 ações nominais, sendo 13 pertencentes à coroa de Portugal. O projeto do engenheiro sueco Hedberg de construir 4 pequenos fornos para a fábrica de Ipanema não era bem visto por Van Hagen e pela junta administrativa da fábrica, que achavam ultrapassados os tipos de fornos propostos por Hedberg. Havia até uma suspeita de que aos suecos não interessava o pleno desenvolvimento do Brasil na fundição do ferro, evitando assim um concorrente no futuro. Foram necessários 4 anos e 120 contos de réis de prejuízo para que a coroa percebesse que Van Hagen tinha razão e, através de uma carta régia, demite Hedberg e imposta Van Hagen como novo diretor da Real Fábrica de Ferro de Ipanema. Ele então passa a restaurar a fábrica e constrói 2 altos fornos geminados, sendo que os primeiros resultados concretos da sua administração só surgiram 4 anos depois, em 1º de novembro de 1818, e vieram sob a forma de 3 cruzes feitas com ferro fundido em um dos altos fornos. Van Hagen empregou índios no trabalho, pagou pelo trabalho deles e utilizou madeira diretamente no forno, no lugar do carvão. Foi pai, em 17 de fevereiro de 1816, de Francisco Adolfo de Van Hagen, que iria se tornar um dos mais importantes historiadores brasileiros, o Barão e Visconde de Porto Seguro, em 1874. Com a volta de Dom João para Portugal e a forte pressão para que se naturalizasse brasileiro, ele pede demissão da direção da fábrica em junho de 1821 e no ano seguinte rumou para a Europa. Apesar de sua saída, Ipanema operou até 1895 e no período imperial foi o único estabelecimento siderúrgico existente fora de Minas Gerais. Apesar do impulso no começo do século XIX, a siderurgia brasileira pouco se desenvolveu durante a monarquia. A partir de 1865, por causa da Guerra do Paraguai, a Real Fábrica de Ferro de Ipanema ficou subordinada ao Ministério da Guerra e assim permaneceu até 1878. Seus últimos anos estão envoltos em obscuridade e suas atividades foram oficialmente encerradas em 31 de dezembro de 1895. Atualmente o local, de uma beleza magnética, é uma floresta nacional administrada pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes, subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, e um venerável sítio arqueológico, conforme cita Eduardo Bueno no seu magnífico livro
produto nacional. Então, pessoal, o João Pedro agora me trouxe aqui no monumento a Varnhagen, né? Então eu gostaria que ele falasse um pouco desse monumento, da história. Francisco Adolfo de Varnhagen, ou Visconde de Porto Seguro, como ficou intitulado pelo próprio Dom Pedro II, né? Foi nascido aqui na fábrica de ferro, filho do segundo administrador e projetista da fábrica, o Varnhagen alemão. Ludwig, né? E isso, Luiz Guilherme, né, de Varnhagen, Ludwig. Em alemão é Ludwig. E filho desse grande administrador, foi o pai dele que consegue atingir o ferro Busa no dia 1º de novembro de 1818, onde se deu a primeira corrida de ferro do Brasil. E em 1816 nasce aqui na fábrica de ferro o filho desse administrador, Francisco Adolfo de Varnhagen, que ao longo da sua história, né, como o brasão ali diz, iniciado pelo seu pai nas coisas grandes e úteis, ele foi estudar em Lisboa, onde ele passou até a sua maioridade, ele teve toda a sua formação acadêmica, e ao sair ao término da sua formação, ele acaba se tornando o primeiro diplomata brasileiro, né? Lembrando que a família real veio para o Brasil fugindo do cerco de Napoleão em 1808, e com vários conflitos de interesses políticos estavam acontecendo em Portugal, e então ele viaja por toda a Europa resolvendo esses conflitos, e acaba se tornando o primeiro diplomata brasileiro. E ao longo dessas viagens ele começa a montar cronologicamente o que foi intitulado a História Geral do Brasil. E a versão dele é que foi aceita, e daí o título Visconde, no qual o Dom Pedro tinha total segurança que aquilo que registrou era verdadeiro. Então daí o título Visconde de Porto Seguro, carimbado com a assinatura do próprio imperador. Se tornou daí o pai da história do Brasil. Então vamos lá conhecer lá o monumento. Estamos aqui no alto do monumento a Varnhagen, onde temos uma vista maravilhosa, né? Onde a gente consegue avistar aqui à direita a cidade de Sorocaba. Depois o João Pedro vai dar uma panorâmica aí para a gente ver. Aqui mais à esquerda nós temos Iperó, e mais lá no fundo o município de Boituva. Então só vindo aqui para ver que maravilha que é. Então, João Pedro, dá uma 360 ou 180 aí para mostrar essa vista maravilhosa. Então, João Pedro, o morro de Araçoiaba, né, na língua indígena, Araçoiaba quer dizer onde o sol se esconde, é isso? Exatamente, esconderijo do sol. Esconderijo do sol. Porque, por exemplo, quem está lá em Sorocaba e olha para cá no entardecer, o sol vai sumir aqui atrás, é isso? Exatamente. Os índios que habitavam a região onde hoje é Sorocaba, ao ter essa visão ao entardecer, deu o nome de Esconderijo do Sol, Araçoiaba, que para eles era tido como uma terra sagrada. Legal, muito bom.
Música